Este é o podcast da Reunião de Estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Eu sou Fabiano Salles e te dou as boas-vindas ao nosso estudo que tem por objetivo estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. E para isso buscamos nas diversas obras da doutrina, as obras básicas e as subsidiárias, vasto material que nos dê condição de aprofundar os nossos estudos. Atualmente, escolhemos seguir o livro Jesus no Lar. Estamos no capítulo 36, intitulado O Problema Difícil. Cada semana convidamos alguém do nosso grupo para preparar o estudo. E hoje, o convidado na elaboração das reflexões em torno desse capítulo foi o Sandro. Eu emprestei a minha voz apenas para gravar o estudo que ele preparou, né? Mas toda a preparação foi dele. E daqui a pouquinho a gente vai ver, como sempre, o Sandro traz várias reflexões que se desdobram, então abre possibilidades para a gente refletir, mas ele é sempre muito cirúrgico nas observações. Então não nos enganemos, né? O podcast é curtinho, mas a ideia é justamente provocar a nossa reflexão, e aí abrem-se oportunidades. Por quê? A gente sempre ressalta. Nos comentários, nas observações do podcast, seja no Spotify, no Apple Podcasts ou mesmo no nosso canal do YouTube, se você abrir aí o detalhamento, a descrição, você vai perceber que a gente sempre coloca dentro da doutrina espírita uma série de outras referências para que a gente possa ampliar o nosso olhar, estudar um pouco mais. Então aqui já fica o convite. Consulte as referências que estão vinculadas a todo o capítulo, ao estudo do capítulo, para que a gente possa tirar o melhor proveito do nosso tempo. Não bastando isso, junto com o nosso podcast, a gente sempre tem, normalmente no mesmo dia, um pouco mais tarde, um outro momento de debate, de discussão, de aprofundamento, que é a nossa live, que acontece no canal do YouTube. Hoje, eu não estarei lá, quem vai estar coordenando é a Ana Márcia, junto com o Ítalo, mas o Sandro vai estar lá presente, e a ideia é a gente abrir um outro espaço de participação, de envolvimento, para que a gente possa ampliar ainda mais os nossos conhecimentos. Então, já fica aqui o duplo convite para que você esteja conosco. Se não puder estar no momento da live, não tem problema, porque fica gravado, você pode participar ainda assim através dos comentários, né? Mas a gente sempre ressalta, é importantíssimo nos envolvermos para que a gente possa aprofundar o estudo e contribuir com o que cada um tem de melhor. Então aqui também fica o convite para que você possa compartilhar os links, enfim, mas sobretudo para que você possa participar conosco de forma síncrona, né, na hora em que os estudos estão acontecendo, ou de forma assíncrona, quando você tiver disponibilidade. A participação, o envolvimento é mais do que bem-vindo, é necessário para que a gente possa expandir os benefícios para nós e para todo mundo. E essa lição talvez fale um pouco disso aí, né? De que forma a gente pode, através da convivência social, das inter-relações, tirar o melhor para o nosso coração, o melhor uns dos outros e aquilo que seja também melhor para o outro, né? Reconhecendo a necessidade da vida social. Já dei spoiler. Mas enfim, fica aí com a gente. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o estudo preparado para o Sandro e o penúltimo convite. Porque no final a gente tem o nosso momento de oração, que é um momento onde nós te convidamos para sintonizar conosco através da prece, da oração, daquele momento íntimo, de buscarmos essa ligação ou religação com o mais alto. Então fica aí o convite. É por isso, exatamente por isso, que a gente sempre inicia com uma poesia, para que o nosso coração se sensibilize. Já aviso, isso foi escolha pessoal minha. Maria Dolores é a nossa poetisa preferida. Sempre que possível a gente traz uma mensagem, uma poesia dessa autora espiritual que muito nos sensibiliza. Hoje não foi diferente, mas a nossa ideia é que a gente possa, através da poesia, sensibilizar o nosso coração para que a gente possa abrir o campo para os bons espíritos
que já estão junto a nós, mas para que eles possam atuar de forma mais profunda, refazendo o nosso ânimo. Por isso o momento de oração é tão importante. Já falei demais e por isso aqui o meu último e não menos importante convite para você. Vamos ouvir? Olá, aqui é o Fabiano e empresto a minha voz para o estudo preparado pelo Sandro em torno do capítulo 36 do livro Jesus no Lar, autoria de Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O capítulo se chama O Problema Difícil. Jesus, em um de tantos momentos em que elucidava questões de ordem íntima àqueles que lhe ouviam, foi arguído em qual seria o mais complicado dos problemas para aquele que procura a retidão espiritual. O mestre, serenamente, como sempre, trouxe a resposta na forma de uma parábola que, resumidamente, diz assim: Um homem sábio possuía 3 filhos. Certa feita discutiam sobre qual seria o obstáculo mais difícil de vencer na vida. Prevendo consequências desagradáveis, o genitor incumbiu cada um dos jovens a levar um presente ao príncipe governante. O primeiro levaria um valioso vaso, o segundo, uma corça rara, e o terceiro, um bolo da família. Durante o caminho, começaram a discutir, pois cada um se empenhou em determinar como o outro deveria melhor desempenhar a sua função e, por conta disso, se descuidando daquela a qual era o responsável. Dessa maneira, no meio de uma contenda, o vaso que estava sendo transportado caiu, espatifando-se no chão, pois aquele que conduzia o animal se incomodou com o vaso que estava sendo transportado e sentiu a necessidade de intervir. Com o barulho, a corça se assustou e correu em direção à mata, fazendo com que o bolo também caísse, pois o rapaz que o transportava tentou impedir a fuga do animal e desequilibrou-se. Os 3, consternados, foram reportar ao pai sobre o acontecido, e o genitor, sorridente, disse aos filhos que, se cada um estivesse imbuído na realização da tarefa que lhe cabia, todos teriam êxito, pois uma das causas do insucesso pessoal é o mau hábito de interferir nas tarefas alheias. A parábola deste capítulo, como todas trazidas pelo mestre, nos remete a situações vivenciadas cotidianamente. Cada um de nós possui uma gama de incumbências a serem resolvidas ao longo da nossa jornada. Muitas delas delicadas, sendo necessários atenção e cuidado, assim como aquelas que foram sugeridas pelo genitor, representado na parábola. Entretanto, muito frequentemente nos concentramos mais naquilo que é de responsabilidade do outro do que de nós mesmos. Com isso, Jesus não quis dizer que devamos ser indiferentes com o caminho trilhado pelos nossos irmãos de jornada. Vivemos em uma coletividade, condição necessária ao nosso progresso espiritual. Nossa lapidação certamente seria mais longa e difícil se vivêssemos em reclusão, isolados dos demais. Compartilhando experiências com nossos familiares, com nossos colegas de trabalho, com nossos vizinhos, temos a oportunidade de exercer a humildade, a solidariedade. Humildade em reconhecermos que não conseguiríamos vivenciar determinadas situações sozinhos, sendo necessária a solicitação de auxílio daqueles que nos são próximos, sejam nossos irmãos encarnados ou os desencarnados. Humildade também em termos a certeza de que não somos os donos da verdade e nem tampouco os melhores executores de determinadas tarefas,
quando frequentemente nos autodeclaramos especialistas. Solidariedade em estendermos as mãos àqueles que precisarem, sempre que pudermos ser úteis. Porém, é imprescindível que respeitemos a vontade do próximo. Nossa visão ainda é bastante míope quanto aos fatos que nos rodeiam, e seria, no mínimo, uma presunção acharmos que estamos certos em todos os momentos. E mesmo que estejamos, em hipótese alguma, temos o direito de desrespeitar o livre-arbítrio dos nossos irmãos de jornada. Acredito que a essência desta lição seja para que tenhamos o cuidado para não excedermos nas relações de boa convivência, procurando não impor aos outros nossa forma de pensar, desconsiderando as suas próprias concepções, e dessa forma, interferindo negativamente naquilo que não nos compete. No momento que assim agimos, também comprometemos a execução das nossas próprias tarefas, que momentaneamente são esquecidas. Tal situação é mais comum em organizações em que há uma hierarquia socialmente estabelecida, como nos grupos familiares, geralmente patriarcais, nos ambientes de trabalho e até mesmo, e muito comumente, nos templos religiosos, em que subordinados devem acatar passivamente a interferência daqueles aceitos como ocupantes de posições superiores, que estão respaldados e avalizados para assim proceder. Assim como é dito no último parágrafo do capítulo, que possamos aproveitar o ensinamento da nossa estrada, que nossos erros sejam experiências que não nos tragam desânimo, mas sim o reconhecimento de que somos espíritos em evolução, necessitados de auxílio, mas também capazes de auxiliar. Procuremos focar nas tarefas que nos foram incumbidas, na verdade, por nós mesmos, para que possamos reparar deslizes de experiências anteriores, mas que tenhamos a sensibilidade de estarmos dispostos e disponíveis em cooperar, sempre que formos solicitados. Neste momento da humanidade, em que as redes sociais nos possibilitam ter acesso contínuo à vida alheia, sejamos vigilantes e éticos, principalmente em relação às pessoas mais famosas e ou socialmente mais influentes, não fomentando notícias falsas ou inúteis e tendo cuidado também de não nos expormos em demasia, pois a privacidade, mesmo que relativa, é um antídoto a uma interferência negativa ao nosso caminhar. Que as bênçãos da espiritualidade superior recaiam sobre todos nós, trazendo proteção hoje e sempre. Iniciamos o nosso momento de oração de hoje com a poesia Anotação Fraterna, de Maria Dolores. Ouço-te, alma querida, pergunta frequente: como vencer tanta barreira à frente? Tanto empeço ao redor, tanta prova em caminho, tanta pedra a cercar-me, tanto espinho. Como entender o lar em conflito constante? Sinto-me qual formiga enfrentando o gigante da dor em que me vejo. Por que lutar assim, se a paz é o meu desejo? Se posso responder-te, apenas digo: não te atormentes, coração amigo. A vida sobre a terra é internato na escola. O sofrimento que te desconsola em cada fase vale por ensino, que te habilite à promoção a mais alto destino na conquista ideal da perfeição. Observa contigo a imensa caravana, os companheiros da família humana. Não acharás ninguém sem luta e sem problemas. Esse irmão, rente a nós, caminha nas algemas da enfermidade em que se desfigura. Aquele, a tropeçar na desventura, suporta a incompreensão dos seres mais queridos. Outro, exibe nos ombros doloridos, embora ocultamente, a cruz de quem governa muita gente, sem que o mundo perceba quanto dói
o fardo que o mantém, preso ao nobre suor de quem serve e constrói para a extensão do bem. Outros se arrastam carregando tribulações em bando, filhos em lamentável rebeldia, buscando a fuga em marcha estranha e cega, voltando ao lar depois pela senda sombria do presídio da angústia que os segrega, e amargas provações que surgem de surpresa, desânimo, penúria, abandono, tristeza. Entretanto, alma boa, não te revoltes, segue, ama, perdoa, aceita-te como és e trabalha onde estás. Obrigação cumprida é o caminho da paz. Sofre e abençoa, chora, mas porfia, aprendendo as lições de cada dia. A existência na terra é a subida escarpada e o dever nos recorda o símbolo da cruz. Segue e agradece a Deus a aspereza da estrada, que te eleva da sombra à exaltação da luz. Mestre e amigo Jesus, nesses instantes do recolhimento da prece, sentimos uma vez mais a luz do teu evangelho de amor e de tantos ensinamentos, trazendo alívio, refazimento, novos esclarecimentos ao nosso coração. Uma vez mais te rogamos, mestre amigo, fortalece os nossos corações. Dá-nos a força, sobretudo, de buscarmos a luta do progresso contra nós mesmos, contra os maus hábitos, contra as dificuldades que criamos. Ajuda-nos também, mestre, a reconhecer na vida as oportunidades que se desdobram, os convites ao equilíbrio e ao reequilíbrio, na certeza que tu nos trouxestes de que o Pai do céu, que é todo amor e todo misericórdia, vela por nós, garante os recursos que nos são necessários para continuar a caminhada, para o aprendizado constante, para a superação e, por fim, para a construção em nós mesmos do reino da luz e da paz. Ajuda-nos, Mestre Jesus, pois nos reconhecemos como necessitados do amor divino, do amparo, da proteção, sem os quais, certamente, podemos cair na estrada. Que o teu amor nos fortaleça, que os teus ensinamentos nos favoreçam novo ânimo, nova vida, para, de bom grado, sintonizarmos com todos os corações que nos apoiam e para prosseguirmos caminhando mais próximos de ti, mestre amigo. Graças te damos por toda a luz, por tanto amor.